Queridos, voltamos dando continuidade aos nossos estudos. Eu sou Guilherme Madeira e este é o segundo bloco de provas. Vamos lá? Seguinte, confissão. Eu quero estabelecer uma premissa com vocês. Qual é o efeito da confissão? Ela é uma atenuante. A confissão, ela é atenuante. Queridos, vejam só. E ela tem duas características. Primeiro, ela é retratável. Eu quero que você escreva assim. O acusado pode reconsiderar a confissão. O acusado pode reconsiderar a decisão. A confissão, perdão, confissão. Ele confessa no inquérito e em juízo ele volta atrás. Beleza. Retratável, isso é super comum. Tá bem? Segunda característica, ela é divisível. O que significa dizer que ela é divisível? Coloquem aí, ela pode ser parcial. Eu sou acusado de 2 crimes, confesso um e o outro não. Parcial. Tá bem? Não vai cair nada disso. Não é a cara da sua prova. Veja. Olha a cara da sua prova. João está sendo acusado do cometimento de um crime. Ele confessa no inquérito e se retrata em juízo. O juiz condena João. Ele pega a confissão do inquérito, combina com testemunhas ouvidas em juízo e condena João. Mas o juiz não dá a atenuante da confissão, pois ele se retratou. Está certa ou errada a conduta do juiz? Entenderam a pergunta? Vou repetir. O cara confessou no inquérito e se retratou em juízo. O juiz condenou o cara, usou a confissão do inquérito, misturou com as testemunhas e condenou. Mas não deu a atenuante, dizendo que, ele se retratou, não incide atenuante. Tá certo ou tá errado, juiz? Errado. Seguinte, sempre que o juiz usar na sentença a confissão, incide a atenuante. Ela só não vai reduzir a pena abaixo do mínimo legal, mas incide a confissão. Vamos anotar? Coloquem assim. Sempre que o juiz usar a confissão como fundamento da sentença, incidirá a atenuante. Tá bem? Ok? Ele pode sim. Professor, desculpa, mas se ele se retratou, ele pode usar a confissão do inquérito? Pode. Isso não está nem em discussão. Desde que ele misture com provas em juízo. Por isso que eu falei, no meu exemplo misturou com as testemunhas em juízo. Ele não pode decidir exclusivamente com base no inquérito.
mas ele pode misturar com elementos do processo. Tá bem? Ok? O artigo do quê? A confissão, ela vai dos artigos, deixa eu confirmar aqui, 197 a 200. 197 a 200 do CPP. 197 a 200. Tá bem? Queridos, ofendido é o artigo 201. Ofendido é o artigo 201. Ofendido é o artigo 201. Ó, quem que é o ofendido? É a vítima. O que vai cair para vocês? Isso aqui, ó. Será ouvido sempre que possível. O ofendido será ouvido sempre que possível. O ofendido será ouvido sempre que possível. Olhe só. O que vai cair para vocês? Não é isso. É o significado desse sempre que possível. Quando eu ensinava isso, até o ano retrasado, falava assim, gente, se a vítima morreu, não tem como ouvi-la. Se a vítima não é encontrada, não tem como ouvir. Eu ensinava isso. E era isso, tranquilo. Alunos ainda me perguntavam, professor, o juiz pode indeferir a oitiva da vítima? Eu falava, não, não pode. Não pode. Tudo mudou. Preste atenção. Volta aqui para mim, produção. Preste atenção. Tudo mudou. Num caso que todos vocês conhecem. O caso da Boate Kiss. Professor, desculpa. As vítimas morreram. É aí que você está enganado. Realmente. Teve um monte de vítima que morreu. O problema não são elas para esse tema que eu estou discutindo. O problema é as vítimas que não morreram. Professor, mas quantas vítimas não morreram? Mais ou menos 648. O que o promotor fez? Ele pegou todo mundo que estava na boate e que não morreu e meteu como vítima de um homicídio tentado. Todo mundo. São mais ou menos 640 pessoas. Mais ou menos. Caralho, professor. E aí? Aí, a defesa falou, quero ouvir todo mundo. E eu compreendo. Uma coisa é a vítima que estava perto do palco, outra coisa é a vítima que estava lá perto da saída. Você percebe que são completamente diferentes? Isso é uma coisa. Agora veja. A defesa falou, quero ouvir todo mundo. O que o juiz fez? Indeferiu. Como indeferiu? O juiz falou, eu não tenho condição de ouvir todo mundo. E eu entendo isso. Eu entendo, o juiz não tem condição de ouvir todo mundo, não tem estrutura. A defesa foi até o Supremo. O Supremo deu razão para quem? Para o juiz ou para a defesa? Para o juiz. Coloquem assim. Segundo o Supremo, o juiz pode indeferir a oitiva da vítima. O juiz pode indeferir a oitiva da vítima, desde que de maneira motivada. Desde que de maneira motivada. Desde que de maneira motivada. Tá bem, ok, beleza. Então guarda esse exemplo da Boate Kiss, que é um exemplo importante. Fechou? Vamos ver pequenos meios de prova e deixar os dois grandes por últimos? Documento.
Queridos, quando é que eu posso juntar documentos no processo? Quando que eu posso juntar documento no processo? Como regra, a qualquer tempo. Anotem aí. Como regra, podem ser juntados documentos a qualquer tempo no processo. Como regra, podem ser juntados documentos a qualquer tempo no processo. Como regra, podem ser juntados documentos a qualquer tempo no processo. Não vai cair isso. Tem uma exceção. Coloquem aí, exceção. Queridos, vejam só. Se for para chutar, qual o rito que você acha que está exceção? No júri, né? Tudo que foi exceção até agora eu falei do júri. Coloquem aí, exceção. No plenário do júri, só pode ser lido o documento. No plenário do júri, só pode ser lido o documento que tenha sido juntado com 3 dias úteis de antecedência, que tenha sido juntado com 3 dias úteis de antecedência. Artigo 479, está na lousa. Artigo 479 do CPP. Eu não sei se eu já falei isso em outra aula. É o único prazo em dia útil do CPP. Se eu não falei, anote agora. É o único prazo em dia útil. Nenhum outro é em dia útil. Está claro? Nenhum outro prazo é em dia útil. Está claro isso? Tudo bem? Beleza, beleza. Queridos, documento. Reconhecimento. Artigo 226. Reconhecimento. Artigo 226. Queridos, vejam só. Primeira coisa, o código não prevê reconhecimento fotográfico. Não prevê. Jurisprudência admite? Admite. Vamos anotar? Coloquem assim. A jurisprudência admite o reconhecimento fotográfico. A jurisprudência admite o reconhecimento fotográfico. Só tem uma coisa. Desde que haja outras provas. Desde que haja outras provas. Desde que haja outras provas. Tá bem? Então, pode ter reconhecimento fotográfico? Pode. Desde que tenha outras provas. Ok? Eu acho que é a primeira forma que pode cair. A segunda forma. Vamos pensar. Esse 226, esse artigo, diz assim. A pessoa é colocada ao lado de outras. Daí o outro vai lá, olha, aponta. Diz isso. Vamos supor que no seu problema, porque lembra que é problema que vai cair. No seu problema, eles digam assim, olha, a pessoa foi colocada sozinha para ser reconhecida. Sozinha. E o cara foi lá e reconheceu. E o advogado, diante disso, pediu a nulidade do processo. Ele ganhará essa nulidade ou não?
Não. A jurisprudência diz que esse procedimento do 226 é uma mera recomendação legal. Vamos anotar? Coloquem assim. Para a jurisprudência, para a jurisprudência, o rito do artigo 226, o rito do artigo 226 é mera recomendação legal. É mera recomendação legal. O rito do artigo 226 é mera recomendação legal. Tá bem? Ok? Vamos para os grandes meios de prova. Primeiro, prova testemunhal 202 a 224. Prova testemunhal 202 a 224. A primeira pergunta é: quem pode ser testemunha? Como regra, qualquer pessoa pode ser testemunha. Como regra, qualquer pessoa pode ser testemunha. Não vai cair isso. Vão cair as duas exceções. Vão cair as duas exceções. Primeiro, artigo 206, testemunha dispensada. Primeiro, artigo 206, testemunha dispensada. Queridos, não quero causar celeuma, tá? Minha amiga, se você visse o seu marido cometendo um crime e fosse chamada para depor, você falaria a verdade sem problema algum ou ficaria incomodada? Ficaria incomodada. Vocês têm filhos, né? Vocês me falaram. Qual a idade dos filhos? 26 e 29. Seus filhos cometem um crime e você testemunha. Você é chamada para depor. Você é a única testemunha. Você fala ou fica quieta? Fica quieta. Uma vez eu estava dando essa aula, eu fiz a pergunta. Eu falei, seus filhos? Não, professor, eu falo, eu deponho. Você depõe contra seus filhos? Deponho. Eu falei, contra a sua mãe? Odeio minha mãe, professor. Terminou a aula, eu fui falar, olha, procura tratamento, né? Porque, veja, não é humano. Não é humano. O humano é o quê? É você proteger os seus. É humano. É mamífero, é animal até. Né? Mamífero. Não digo nem humano. Mamífero. Se eu exigir que ela deponha contra os filhos dela, no fundo eu estou fazendo o quê? Estou exigindo que ela cometa falso testemunho. Por isso que a lei dispensou. Coloquem assim. São testemunhas que, por parentesco, são testemunhas que, por parentesco com o acusado, estão dispensadas de depor. Estão dispensadas de depor. Tudo bem? Mas tem um problema, minha amiga. Se você for a única testemunha contra os seus filhos, você é obrigada a depor. Só que neste caso, não presta compromisso. Coloquem aí. Mas,
se for a única fonte de prova, mas se for a única fonte de prova, tem o dever de depor embora não preste compromisso. Embora não preste compromisso. Tem o dever de depor. Pode mentir. Embora não preste compromisso. Tá bem? Eu vou ser honesto. Se eu fosse apostar, eu apostaria nessa. Porque a próxima que eu vou falar já caiu. B2, artigo 207, testemunha proibida. Artigo 207, testemunha proibida. Coloquem assim. São testemunhas que, em razão de função, ministério, são testemunhas que, em razão de função, ministério, ofício ou profissão, tem o dever de sigilo. São testemunhas que, em razão de função, ministério, ofício ou profissão, tem o dever de sigilo. Veja, o padre, por causa da confissão, acho que foi o padre, inclusive, que caiu na prova passada, não foi? O padre, o médico, o psicólogo, a base dessas testemunhas, da profissão delas, é o sigilo. Tá claro? Agora vejam, se eu pedir para o meu terapeuta e ele aceitar, haverá depoimento. Vamos anotar? Coloquem assim, cuidado. 2 pontos. Se o beneficiário do sigilo requerer, e o destinatário aceitar, haverá depoimento. Se o beneficiário do sigilo requerer e o destinatário aceitar, haverá depoimento. Tem um detalhe. Você viu que quando você falou, eu fingi que não ouvi, por um motivo. Isso que eu falei agora vale para todo mundo, menos para o advogado. O seu advogado, nem se você implorar de joelhos, ele pode depor. Olha para mim. O advogado não vale essa regra que eu falei. Um pedir, o outro aceitar. O advogado só pode depor sobre o que ele ouviu do cliente em uma hipótese. Qual? Autodefesa. Só. Fora isso, não. Vamos anotar? Coloquem assim. Cuidado, 2 pontos. O advogado só pode depor em autodefesa. O advogado só pode depor em autodefesa. Tudo bem? Beleza? Ok. Queridos, tópico 2.
procedimento cross-examination, artigo 212. Procedimento cross-examination, artigo 212. Procedimento cross-examination, artigo 212. Queridos, seguinte. Eu vou colocar na lousa e daí eu vou explicar. Você vai pôr assim, testemunha de acusação, tá? Testemunha de acusação. TA, testemunha de acusação. Depois você vai entender por quê. Você vai pôr assim, qualificação, contradita, barra, compromisso, qualificação, contradita, barra, compromisso, acusação, defesa e juiz. Acusação, defesa e juiz. E você vai pôr assim, acusação e defesa diretamente para o ou para a testemunha. Diretamente para a testemunha. Veja, é igual filme americano. Testemunha de acusação tem a qualificação, contradita para afastar a testemunha, se não, tem o juramento, o compromisso de dizer a verdade. Primeiro o promotor, depois a defesa e por último o juiz. Está vendo que o juiz é por último? Se fosse testemunha de defesa, seria o inverso. Primeiro a defesa, depois a acusação e por último o juiz. Tá bem? Ok? Fala. Eu não falei de testemunha de acusação? Se for testemunha de defesa, vai inverter só. Primeiro a perguntar é a defesa, depois a acusação e por último o juiz. O dado é que o juiz é sempre o último. Tá bem? Igual a gente vê em filme americano. Igual nós vemos em filme americano. Tá bem? Não vai cair isso. Isso é fácil. O que vai cair para vocês são duas coisas. Primeira delas, se o juiz não obedecer essa ordem e for o primeiro a perguntar, nulidade absoluta ou relativa? Relativa. Coloquem aí. Se o juiz for o primeiro a perguntar, se o juiz for o primeiro a perguntar, haverá nulidade relativa. Se o juiz for o primeiro a perguntar, haverá nulidade relativa. Tá bem? Ok? Agora, tem uma coisa que caiu agora na segunda fase de penal e pode cair para vocês como primeira fase. Vamos pensar no seguinte. Estamos aqui em São Paulo. Escolhe uma cidade para você estar agora, irmão, do estado brasileiro. Rio de Janeiro. Porra, fácil. Rio de Janeiro. Vamos imaginar, brother, o processo esteja aqui em São Paulo e a testemunha esteja no Rio de Janeiro. Para ser ouvida a testemunha, é expedida carta precatória. Tem 3 coisas que eu gostaria que vocês soubessem sobre carta precatória. 3 coisas. A primeira delas é o seguinte. O juiz, quando ele expede a precatória, ele fixa um prazo para ser cumprida. 60 dias, 30, não tem. Não tem na lei. O juiz fixa.
Vamos supor que o juiz fixou o prazo e não foi cumprida. E é uma testemunha da defesa. E o juiz julga sem essa testemunha. E o advogado apela pedindo a nulidade. Tem nulidade? Não tem. Olha para mim. Vencido o prazo da precatória, o juiz pode julgar o processo sem ela. Está claro isso? Vamos anotar? Coloquem assim. Atenção. Vencido o prazo da precatória. Vencido o prazo da precatória. Vencido o prazo da precatória, o juiz pode julgar sem ela. Professor, isso está na lei? Não, é jurisprudência. Vencido o prazo da precatória, o juiz pode julgar sem ela. Tudo bem, beleza, posso avançar. Segunda coisa. Quando o juiz expede a precatória, em tese, ele precisa soltar um despacho assim. Ciência à defesa da expedição da precatória. Ciência à defesa da expedição da precatória. Ciência à defesa da expedição da precatória. Se ele não intimou a defesa da expedição da precatória, nulidade absoluta ou relativa? Relativa. Vamos anotar? Coloquem assim. Se a defesa não foi intimada da expedição da precatória, se a defesa não foi intimada da expedição da precatória, haverá nulidade relativa, haverá nulidade relativa, se a defesa não foi intimada da expedição da precatória, haverá nulidade relativa. Tudo bem? Agora, se a defesa foi intimada, só que aqui no Rio de Janeiro, ela não é intimada da data da audiência. Entendeu o que aconteceu? O juiz soltou aquele despacho ali. Ciência, defesa da expedição da precatória. O juiz soltou o despacho. O juiz soltou. Só que a defesa não foi avisada da data da audiência. Tem nulidade? Eu acho que tem. Tem três pessoas que discordam de mim. O STF, o STJ e a FGV. O que vocês vão seguir para a prova? Vamos anotar? É um absurdo o que eu estou te ensinando. Mas não vamos brigar com a prova. Coloquem assim. Se a defesa foi intimada, da expedição da precatória, se a defesa foi intimada da expedição da precatória, não precisa intimar da data da audiência. Não precisa intimar da data da audiência. Eu acho um absurdo, insisto, o que eu estou te ensinando. Qual o valor da minha opinião? 0. Você vai ficar com isso que eu ditei. Tá bem?
Beleza, -1, é isso aí, -1. Tá bem? Ok? Beleza. Queridos, para acabarmos o nosso encontro, busca e apreensão. Busca e apreensão. Busca e apreensão. Queridos, primeiro, a busca e apreensão pessoal. Busca e apreensão pessoal. Eu quero que vocês coloquem assim. É o artigo 240, parágrafo 2º. Busca e apreensão pessoal. 240, parágrafo 2º. Precisa de mandado? Precisa de mandado? Vocês estão respondendo precisa, vocês nunca tomaram geral na rua, né? É? Seus parentes já tomaram. Tinha mandado? Porque não precisa. Não. Olha o que está escrito. Busca e apreensão pessoal. Pessoal. Coloquem aí. Não precisa de mandado. Não precisa de mandado. Basta que haja fundada suspeita. Basta que haja fundada suspeita. Professor, o que é fundada suspeita? Veja. Fundada suspeita. É branco, pobre no bairro de rico. É negro no bairro de branco. É negro onde não deveria estar. É isso. É isso. E é assim no mundo todo. É assim no mundo todo, tá? Tem um lance preconceituoso. Só para vocês saberem, nos Estados Unidos, houve uma diretriz de que muçulmanos poderiam ser parados no aeroporto para sofrer busca. Você percebe o teor preconceituoso do negócio? E isso foi bater na Suprema Corte norte-americana. O que eles falaram lá? Eles são meio hipócritas. Eles falaram assim, olha, só porque a pessoa é muçulmana, não pode parar. Mas, se tiver aliado a isso outro dado, aí pode. É um problema no mundo todo. É um problema no mundo todo, essa questão. Preconceito. Ah, professor, mas pode impedir crimes. Sim. O problema é nas outras 99,9% das vezes que não impede crime. A gente tem essa coisa, porque a gente acha que não vai acontecer conosco. Eu não sou negro, eu não sou gay, eu não sou um alvo. Eu não sou um alvo. A gente sempre se coloca no lugar da vítima. Ninguém aqui acha que é alvo do Estado. Todos são alvos do Estado. Todos. Basta você estar no lugar errado, na hora errada. A teoria do processo é, em um certo sentido, uma teoria de limitação do poder estatal, dos abusos do poder estatal. Eu não estou dizendo que todo mundo é bom, mas eu estou dizendo que o Estado é pior. É isso que eu estou falando. A gente hoje fica clamando pela violência estatal, mas no mundo todo houve uma luta para a diminuição da violência estatal. Claro que agora a gente está vendo uma retomada da violência estatal, com Trump, com Le Pen, com esse tipo de gente. Mas a gente não pode esquecer disso. Tá bem? Vamos avançar? Busca e apreensão domiciliar.
é o artigo 5º, inciso 11 da CF. Artigo 5º, inciso 11 da CF. Você vai colocar assim: a casa é o asilo, a casa é o asilo inviolável do indivíduo. A casa é o asilo inviolável do indivíduo. Ninguém nela podendo penetrar, ninguém nela podendo penetrar sem o consentimento do morador, ninguém nela podendo penetrar sem o consentimento do morador, salvo flagrante, salvo desastre, salvo para prestar socorro, salvo durante o dia com ordem judicial. Salvo durante o dia com ordem judicial. Salvo durante o dia com ordem judicial. Queridos, anotem aí o seguinte. Primeiro, qual é o conceito de dia? Dia é o período que vai das 6 às 18. Dia é o período que vai das 6 às 18. É? Não, qualquer dia. Qualquer dia. Busca e apreensão não tem restrição. Pode ser feito sábado, domingo, não tem restrição. Não tem, não tem. Queridos, volta para a lousa. Esse período é para início do cumprimento. Não é para término. É para início. Se começou dentro desse período, pode avançar madrugada adentro. Tá bem? Começou às 6. Pode avançar até... Começou às 5h50 da tarde. Beleza, pode avançar. 6, 7, 8. Tá bem? Ok? Segunda coisa. Flagrante. Eu quero que você anote o seguinte. Flagrante. Eu quero que você anote o seguinte. Teve. Flagrante. Eu quero que você anote o seguinte. Só pode entrar sem mandado, só pode entrar sem mandado, desde que haja fundadas razões, que justifiquem a ocorrência do crime. Que justifiquem a ocorrência do crime. Que justifiquem a ocorrência do crime. Vamos entender isso. Queridos, seguinte. Tráfico de drogas. Crime permanente. E é esse caso que sempre cai na prova. A polícia recebe uma denúncia de que na casa da pessoa tem tráfico de drogas. A polícia vai até lá, olha, não encontra porra nenhuma, fala, quer saber, foda-se, e cai para dentro. E lá dentro encontra 1 tonelada de cocaína. É válida ou não esse encontro da droga?
Não é válido. Porque não havia fundadas razões. Percebe que eu ditei que tem que ter fundada a razão? Vou dar um segundo exemplo. Polícia chega, recebe a denúncia de que tem tráfico de drogas, fica lá de butuca, vê que diferentes pessoas vão até a casa, tocam a campainha, entregam dinheiro para a pessoa volta com um saquinho, elas abrem, cheiram, ficam felizes e vão embora. Na quarta pessoa, a polícia cai para dentro, mão na cabeça, e a hora que vai olhar, não era droga, era pão de queijo. Cheirinho gotoso, pão de queijo? Pão de queijo. Essa entrada na casa é válida ou não? É válida. Não importa o que você achou. Não havia fundada razão? Pô, um monte de gente vai lá, dá dinheiro, pega um pacote, abre, cheira, fica feliz, vai embora. Não parece ser tráfico de drogas? Pode entrar. Mas, professor, não era. Foda-se. Não interessa o resultado. O que interessa é o antecedente. Está claro se havia motivo para entrar ou não. Está claro? Tudo bem? Dúvidas aqui? Não? Então, mas veja, outra coisa. A polícia foi lá, tinha uma foto de que tinha droga dentro da casa da pessoa. Pode entrar? Pode. Percebe que aí existe fundada suspeita? Professor, mas e se encontrar prova de outro crime? Isso se chama serendipidade. Pode usar essa prova se tiver relação com o fato investigado. Está claro isso? Tudo bem? Queridos, trabalhamos bem, acho que foi muito... Voou... Que 58? Eu falei faz bastante tempo o artigo 158, inclusive você anotou. Se você olhar, é a segunda coisa... Não, ó, gente, o artigo 158, eu falei, tem mais de 1 hora. Se você olhar, está aqui, olha, letra B, no exame de corpo de delito. Tá bem? O pessoal, quando está com o marido na sala, está apaixonado, né? Daí não presta atenção na aula. Queridos, obrigado pela atenção, fiquem com Deus e até a próxima. Valeu.